Olá pessoal, meu nome é Tauílio Toné, sou psicólogo, doutor em ciências médicas e eu quero falar aqui sobre por que o isolamento social é importante. Eu sei que muita gente que está me vendo agora sabe que é importante, mas algumas pessoas não. E eu queria reforçar esse argumento aqui nesse momento, explicando também, além de reforçar o motivo do isolamento social, também explicar por que pessoas saudáveis podem adoecer gravemente da Covid-19, tá? Bom, em primeiro lugar, como nós sabemos, o coronavírus, em função de ninguém apresentar imunidade contra ele, ele é altamente transmissível, não só por isso, porque ele também tende a se alojar nas vias aéreas superiores, quando a pessoa está assintomática. Então, todo tipo de secreção que a pessoa apresente e que ela coloque para fora, a outra pessoa entrando em contato com isso, por exemplo, a pessoa toca a mão na coriza, coloca a mão num corrimão, em superfícies metálicas ele tende a sobreviver por pelo menos 4 dias, uma outra pessoa vai lá, toca a mão naquele corrimão, e depois ela leva a mão a alguma mucosa, boca, nariz ou olhos, então ela acaba ficando contaminada, né? Ela estando contaminada, o vírus passa a ser contagioso na pessoa assintomática. Por isso que a Covid-19 é mais perigosa do que a H1N1. A H1N1 a pessoa passa a transmitir o vírus depois que ela manifesta os sintomas. Na Covid-19 não é assim que acontece. A pessoa assintomática transmite o vírus. Então daí o problema, a gente não consegue saber quem está, quem não está e mesmo assim ele é transmitido, tá? Bom, conforme eu falei no vídeo passado, existe um receptor nas nossas células pulmonares chamado de AC2, que é o receptor para enzima que converte a angiotensina 2, que é a porta de entrada do vírus para as nossas células pulmonares, tá? E o vírus entrando nas nossas células, ele vai causar o estrago que nós sabemos que ele causa. Ele afeta as vias respiratórias e pode ser bastante destrutivo para aquelas pessoas que apresentam uma grande quantidade desse receptor, segundo os estudos. E quem são essas pessoas? Especialmente pacientes hipertensos, diabéticos, que tomem uma medicação específica que faz com que essa concentração desses receptores aumente, e também ex-fumantes, tá? Mas não é só isso. Não sei se vocês já perceberam, existem casos de pessoas jovens, saudáveis, sem comorbidades, sem questões respiratórias, aparentemente saudáveis, atletas inclusive, que podem adoecer gravemente, necessitando de um respirador e assim ocupando um espaço nas instituições de saúde, né? Por que essas pessoas jovens e saudáveis podem apresentar estes sintomas? Porque provavelmente por uma questão genética, um polimorfismo para aquele receptor, ou seja, uma versão diferente do gene que sintetiza aquele receptor pode estar presente na pessoa, e ela, independentemente do seu histórico ou de doença, histórico clínico, enfim, ela pode apresentar um número elevado desses receptores. Então, ela apresentando esse número elevado de receptores por essa questão genética, ela vai muito provavelmente adoecer gravemente da Covid-19. Então, por isso que essa doença parece ser uma roleta russa e por isso que a sua letalidade é enganosa. Para grande parte das pessoas ela não apresenta sintomas graves, só que para aquelas pessoas pertencentes ao grupo de risco, que são muitos, idosos, fumantes, ex-fumantes, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças crônicas respiratórias, pessoas com doenças imunológicas, pacientes de câncer, enfim, todos eles são grupos de risco. Como o vírus é altamente contagioso, uma pessoa jovem, saudável, que porta esse vírus pode transmitir para essa pessoa e essa pessoa vir adoecer gravemente. É o caso, é o motivo pelo qual as escolas estão fechadas. Nas escolas, muita criança junta, uma pega da outra, e quando ela volta para casa, ela pode transmitir para os seus avós ou para alguma pessoa da sua residência que esteja no grupo de risco. Então daí a importância desse isolamento e a presença desse polimorfismo, desse receptor de AC2, pode ser uma explicação pela qual pessoas saudáveis, jovens, podem apresentar sintomas graves dessa doença, tá? Então assim, isolamento social é importante, porque como ninguém tem imunidade para esse vírus e ele é altamente contagioso, muita gente pode pegar e essas pessoas podem adoecer gravemente, gerando um colapso no sistema de saúde, tá? Mas a medida do isolamento social não é suficiente. O que a gente pode fazer? Você de casa pode adotar medidas
que fortaleçam sua imunidade. Você adotando essas medidas que fortaleçam sua imunidade, se você entrar em contato com esse vírus, o seu sistema imune pode combatê-lo de melhor maneira, para que você não adoeça gravemente e apenas tenha sintomas leves da doença, tá? Então, estratégia para você não adoecer gravemente e não ter que ser internado no hospital, ocupar um espaço numa instituição de saúde e assim superlotando os hospitais, é fortalecer a sua imunidade, tá? Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo algumas estratégias cientificamente comprovadas de fortalecer a nossa imunidade, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, curte ele e até a próxima. Valeu!